Olá, CCBistas, pecadores CCBistas, Congregação Cristã no Brasil, graça do Senhor Jesus Cristo na terra. Ultimamente Congregação Cristã dos Demônios, porque tá cheio de demoniado na CCB. E por que você fala isso? Porque é pecado, pecadinho, pecadões, pecadérrimos. Olha aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ô CCBista. Vou lhe fazer uma pergunta aqui, ô CCBista. Preste atenção. Qual foi o pecado de Adão? Hã? Qual foi o pecado de Adão? Hã? Adão matou? Adão roubou? Adão adulterou? Adão foi desonesto? Adão mentiu? Hã? Adão mentiu? Adão levantou falso testemunho? Sabe? Qual foi o pecado de Adão? Para ele ser expulso do paraíso. É? Por acaso não foi a desobediência? O que que tinha você comer? Qual é o problema de você comer aquela fruta? Que mal você ia fazer? Que mal você ia fazer aos outros? Hã? Hein, você besta? Tinha tanta coisa lá para comer. Tinha tanta fruta lá, daquele mesmo pé de fruta lá, tinha várias outras. O que tem eu ir lá e pegar um pouquinho, pegar uma ou duas, comer? Qual é o problema? Que mal ia fazer isso a outra pessoa? Que mal ia fazer outro ser besta se eu comesse aquela fruta lá? Que mal ia fazer mal a ninguém? Ia aumentar a inflação? O dólar? Que mal ia fazer? Alguém ia chorar? Por eu comer aquela fruta lá? Então por que Adão foi expulso do paraíso? Sabe por quê, CCBista? Porque Adão transgrediu. Ele desobedeceu uma ordem direta. Ele desobedeceu. Quando você desobedece, você quebra a hierarquia. Sabe? Quando o rei é um rei, quando um rei, uma autoridade, um poder, manda você. Tem uma hierarquia no poder. Se você quebrar a hierarquia, você desobedece. Desobedeceu não foi pela coisinha ou pela coisona. Não, você quebrou a hierarquia, você desrespeitou a hierarquia. Aí você fala, mas na graça de Deus tem hierarquia? Não, na graça de Deus não tem hierarquia. O Senhor Deus não instituiu hierarquia na graça dele. Ele disse assim, ó, eu sou o Senhor vosso Deus e vocês são todos iguais. O Senhor Jesus Cristo instituiu hierarquia? Não instituiu hierarquia. Quem instituiu hierarquia na graça foi aquela porcaria de igreja que estava lá em Coríntio, que estava lá na Grécia, que estava lá na Ásia, que hoje é Turquia. Aí você fala, mas Paulo foi que não, Paulo fez que nem Moisés. O Senhor Deus instituiu o divórcio? O Senhor Deus mandou alguém se divorciar? Não, o Senhor só permitiu. Esse povo doido vai adulterar mesmo, Moisés. Então, deixa aí ele. Pelo menos se eles adulterar, você imagina se não tivesse adultério. Até nos anos 80 não tinha adultério. Não tinha adultério. Só permitiu, porque para fins comerciais, imagina, estava todo mundo aí com problemas. Sabe? Porque aí a casa separa, aí estava todo mundo aí amaziado. Sabe? Então o Senhor Deus instituiu, o Senhor Deus permitiu o divórcio? Não permitiu. Não instituiu, ele só permitiu. Aí esse povo vai separar mesmo. Então, Moisés, deixa ele separar. Pelo menos dá em condições legais aí, dá um documento em condições legais, mas eles vão separar mesmo. Foi o Senhor Deus que instituiu o divórcio? Sabe? Então a obra de Deus não tem hierarquia, é Deus em cima no céu, manda no céu, na terra, debaixo da terra, e todos nós somos iguais. Não existe essa porcaria aí de culto e tudo. Isso aí é para fins de organização ali, como se chama? Liturgia. Liturgia é uma palavra secular. Um ritual ali
para fins de culto, mas saiu dali, todo mundo é igual, rapaz. Isso é uma invenção maligna do homem para subjugar o outro, então põe hierarquia. Aí eu sou um ancião mais velho, aí eu sou um ancião, aí eu sou diácono mais velho, aí eu sou diácono, eu sou cooperador mais velho, aí eu sou cooperador já mais velho, eu sou porteiro mais velho, aí você é porteiro mais novo, então você tem que me obedecer, sabe? Só crachazinho. Mas não existe hierarquia. Então é o seguinte, quando Adão ele desobedeceu a ordem do Senhor Deus, ele quebrou a hierarquia. Não foi pela fruta, não foi pelo fruto. Tá? Não foi pelo fruto. Que ele quebrou a hierarquia, ele desobedeceu. O Senhor Deus é por exemplo, um exército. Por exemplo, um exército. O exército tem hierarquia. Porque se o exército não tiver hierarquia, é anarquismo, rapaz. Para que serve exército sem hierarquia? Não existe exército sem hierarquia. A vida do exército é hierarquia. Se quebrar a hierarquia, não é exército. É uma milícia armada, um grupo um grupo de mercenários. Até em grupo mercenário tem hierarquia. Exército mercenário. Porque uma milícia armada, tudo tem hierarquia. Porque o comandante manda. Imagina se o comandante, por exemplo, um treinamento de guerra, numa guerra lá. Imagina se o comandante mandar e o subordinado não executar. Então, para que ele serve ali? Não existe isso. Então, quando um comandante manda, o subordinado tem que obedecer. No exército é assim. Senão, não é exército. Sabe? E aí é crime. É crime de rebeldia, de rebelião. Você se rebelou contra o exército, contra o seu comandante superior. Senão... imagina se no exército, se cada soldado for fazer o que dá na cabeça. Então não é exército. Então quando Adão não obedeceu à voz do Senhor Deus, ele quebrou a hierarquia. Ou seja, a criatura se achou superior ao Criador. Entendeu? Então, o Senhor Deus é o Criador, que é o oleiro. E o Adão é a criatura, é o barro. Quando Adão não obedeceu ao Criador, ele passou para cima. E aí botou o Criador embaixo. Se rebelou. Entendeu o pecado de rebelião? Então quando, por exemplo aí, CC Besta, você aí, CC Besta, digamos que você tenha uma fazenda, ou um sítio, e você tem uma granja. Aí você contrata uma pessoa, contrata outro CC Besta para tomar conta da granja e para fazer um determinado serviço. Aí você vai lá na cidade, comprar umas coisas, acertar alguns negócios no banco, no cartório ou numa instituição. Aí você deixou lá o seu empregado e você atarefou ele. Você diz assim, olha, faz isso, faça isso aqui, faça aquilo outro. Aí eu vou lá na cidade acertar uns negócios lá burocráticos. Né? Aí você vai na cidade e atarefou o sujeito lá, o CCB está lá e ficou lá. E ele ficou lá. E você foi lá na cidade achando que quando chegar o serviço está feito. Imagina se você chega e o sujeito lá, em vez de cuidar das galinhas, das coisas, o que foi que ele foi fazer? Ele pegou uma galinha, matou e estava ali assando ela na churrasqueira para comer. E com 1 litro de vinho, 1 litro de cachaça, uma cerveja. Aí você chega e vê o sujeito lá, na cadeirona, na poltrona, assando a galinha, comendo aquela colchona de frango assada. E o que você vai fazer com o cara? O que você vai fazer com o CCB? Não é mandar ele embora, não? Não é demitir ele, não? Talvez até por justa causa. De raiva que você vai ficar. Hã? Aí você chega a falar, rapaz, eu mandei você fazer isso, mandei você fazer aquilo, mandei você fazer aquilo outro, e eu chego aqui, você tá comendo a minha galinha, tomando cerveja, na boa aí. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí você fala, mas o que é que tem a ver isso com a obra? Quer? O que foi que o Senhor Jesus Cristo falou para Pedro? Pedro, amas-me? Pedro diz, amas-me. E o Senhor Jesus disse o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele atarefou Pedro a apacentar as ovelhas dele. Quem é as ovelhas?
as almas. Sabe? Aí o Senhor Jesus foi lá na cidade, dar uma volta, acertar uns negócios burocráticos, foi lá no banco, foi lá no cliente para vender as ovelhas, para vender a lã, tá? Foi negociar a lã, foi lá na bolsa, foi lá na corretora, enfim. Foi lá, fazer os negócios dele na cidade, os negócios burocráticos. E disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí, de repente, aí Pedro vai e come as ovelhas. E o que o Senhor Jesus que chegar vai fazer o que com ele? Hã? E o que o ministério faz? Hã? O que o ministério faz? O ministério diz que não é para apacentar as ovelhas. E o que o ministério faz? Pega a coleta, pega o envelopão, aí diz que vai em missão para a Europa, para o Japão, Itália, Estados Unidos, China, Polônia, Ucrânia, Islândia, Irlanda, Austrália. Pega o envelopão e inventa uma missão que vai para a Austrália atender um batismo. Um batismo lá tem uma alma que é filho de um crente que foi do Brasil para lá. Que ele é brasileiro. Ele está lá, às vezes até imigrante ilegal. Ele está lá, ele é filho ou conhecido de um daqueles que já foram para lá. Foram lá numa empresa. Sabe? Foram lá numa empresa. Aí o bastardão aqui pega o envelope, com o envelopão cheio de dinheiro, cartão da igreja. Aí avião, comes e bebe, aí diz que está em missão, que vai na Austrália, vai na Irlanda, Austrália não, Nova Zelândia, não é, Nova Zelândia, a Austrália é um país, Nova Zelândia é outro país pequeno assim, uma ilha. Aí o bastardão aqui pega o envelopão da gordura dos frutos, né, porque ele nem fala frutos, fala dinheiro, pô, ele nem fala dinheiro, fala frutos, né. Aí eles pegam o dinheirão aqui, aí inventam uma missão que vai para a Austrália, que vai para Nova Zelândia atender um batismo lá. Lá tem ancião. Lá tem ancião, mas eles bastardão do Brás, da capital de São Paulo, sabe? Aí pega o dinheiro da turma e diz que vai em missão para lá. Tudo pago. Boeing 737 Max, tudo pago. Sabe? Transporte, comida, aqueles lanches no aeroporto, caro pra caramba, tudo pago com dinheiro da Irmandade. O que é que ele está fazendo? Ele está comendo a lã das ovelhas. Ele está comendo a lã, não, está comendo a carne das ovelhas. Sabe? Ele foi posto para apacentar. Ele está o quê? Está comendo a gordura da igreja. A igreja está trabalhando lá na roça, está trabalhando lá numa empresa, ganhando um merreca. A ovelha está trabalhando lá de gari, de servente, está vendendo suas bugigangas, está fazendo isso, está fazendo aquilo para ganhar o pão de cada dia, para dar na coleta, e o bastardão inventa o quê? Inventa uma missão que vai para a Austrália, que vai para Nova Zelândia atender um batismo, sabe? E lá o batismo é um. E esse um é filho de brasileiro que foi para lá também. Entendeu? Ele foi posto para apacentar, mas ele está comendo a gordura das igrejas, comendo a gordura, comendo o suor. Ele tá comendo o suor que é trabalho, esforço. Ele está com sangue, ele está bebendo o sangue da ovelha. Tá? Entendeu? Então o seguinte, é a desobediência. Sabe? Você é posto para fazer uma coisa, você faz outra. Que nem a parábola lá dos lavadores maus, sabe? Que nem a parábola lá dos lavadores maus. Olha, quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado, você vê o que é desobediência. Aqui Adão foi tentado, aqui Adão desobedeceu. Não foi pelo tamanho do pecado, pela fruta. Foi pela ordem que foi dada. O Senhor Deus disse: Adão, não coma disso aqui. Adão foi e comeu. Ou seja, o barro quis ser mais do que o oleiro. Quando Satanás vinha entre os filhos de Deus, aí o que o Senhor teve aquele diálogo lá entre o Senhor Deus e Jó. O que foi que Jó disse? O que foi que Satanás disse? Ah, mas ele é assim porque ele é rico, ele é obediente assim porque ele é rico,
porque o gado dele está aumentando, o gado dele só aumenta, a família dele é abençoada, então por isso que ele te obedece. Agora, toca nele, deixa eu tocar nele para ver se ele não blasfema perante ti. O que é isso aí? A blasfêmia? A renúncia. Ou seja, o Jó é rico assim, o Jó é crente assim, Senhor, porque ele é rico, ele tem tudo, o gado dele aumenta, a família dele é abençoada e tudo. Agora deixa eu ferir ele para ver se ele não te deixa de lado e vai procurar outra coisa. Aí o Senhor diz, vai, toca, mas poupe a alma. Ou seja, o Satanás achou que Jó ia o quê? Transgredir, ia deixar o Senhor, ia renegar o Senhor. O que isso ia acontecer? Isso ia ser o quê? Uma blasfêmia, uma desobediência. Porque se Jó deixa Deus, era desobediente. Só foi obediente quando estava numa boa, sabe? Então, é a quebra de contrato, é a quebra de confiança, sabe? A quebra de confiança, a quebra de contrato, porque existe um contrato, quando você é chamado nas águas do Santo Batismo, você assinou um contrato. Você tem um contrato de fidelidade, sabe? Você fez um concerto com Deus. Quando você entrou nas águas do Santo Batismo, você fez um concerto com Deus. Se você transgredir, você quebra o concerto. Você fica desobediente, você quebra o concerto. Então, o que aconteceu? Todo mundo sabe o que aconteceu com Jó. O Jó não quebrou a confiança. O Jó não desobedeceu. Sabe? Outra coisa, o Senhor Jesus Cristo não foi tentado pelo Satanás? O Senhor Jesus Cristo matou, roubou, fez alguma coisa? O que é que o diabo queria? Ele queria que o Senhor Jesus Cristo quebrasse o concerto. O concerto que o Senhor Jesus Cristo tinha com quem? Com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo desceu aqui na terra para fazer uma missão. Então, quando o Satanás falou assim, tá vendo isso aqui? Já que o Senhor é o Cristo mesmo, pula daqui e dizem, porque o Senhor dá as ordens aos seus anjos, o Senhor, enfim, ele falou aquilo lá que ele falou. Se o Senhor Cristo mesmo, pula daqui de cima, para ver se o Senhor Cristo mesmo. Aí o Senhor Jesus Cristo não foi fazer a má vontade do diabo, porque se ele faz a vontade do diabo, ele transgride contra Deus. Sabe? Então, e transgredindo contra Deus é pecado de morte. Sabe? Então o Senhor não caiu nessa cilada, porque ia desobedecer a Deus. O que aconteceu com com Adão e Eva? A serpente não veio e falou: Adão, que é isso? Tem tanta fruta aí, tem várias frutas aí. O que é comer uma frutinha só? O que tem comer uma frutinha só? Isso não vai fazer mal a ninguém. Pai, come lá. O Senhor falou isso aí, estava brincando. O Senhor é misericórdia. Tá falando isso aí, mas não tem nada não. Imagina, quantas frutas tem lá, Adão? Quantas frutas tem lá? Tá até caindo lá no chão. O que é que tem que comer a fruta daquela? Que mal tem nisso? Que mal tem nisso? Come uma lá. Não é a fruta. O pecado não é a fruta. O pecado é a ordem. Sabe? Você quebra a ordem, não é a fruta. Quando você transgride o mandamento, você não quebrou. Você não, tinha várias frutas lá. Adão, lá tá várias frutas lá. Imagina, olha aquele pé lá de. Vamos botar assim, olha aquele pé de maçã lá. Olha aquele pé de jaca lá. Jaca. Olha aquele pé de jaca lá. Olha, tanta jaca lá, vai estragar, Adão. Vai lá, come uma lá. Imagina, a jaca. Que diferença faz uma jaca a mais, uma jaca a menos? Olha lá, pega lá. Não é a fruta, rapaz. É a ordem. Quando você peca, você não é pela coisa. É a ordem que você quebrou. Você quebrou a ordem. Você desobedeceu. Você desobedeceu ao seu Senhor. Quando o seu Senhor te dá uma ordem, um mandamento, é para fazer. Quando você não faz, você desobedece. Você quebrou a hierarquia. Você quebrou a confiança. É a ordem, você pisou na ordem. O Senhor, o teu Senhor,
Deus, o teu Senhor Jesus Cristo te deu uma ordem. Quando você não faz, você pisa na ordem dele. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: Pedro, amas-me? O Senhor deu uma ordem. Se você ama-me, você cuida do que é meu. Então, quando o ministério, em vez de cuidar do que é de Deus, do que é do Senhor Jesus Cristo, ele mata, ele pisou na ordem. Ele cuspiu na ordem, ele pisou no sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo derramou o sangue por quem? Pelas ovelhas dele. Quando o ministério mata, expulsa, tira liberdade injustamente, proíbe você de fazer aquilo na graça de Deus, proíbe você de tocar, põe barreiras para você não fazer nada, tira a liberdade. Porque tirar a liberdade não é só tirar a liberdade, não, tira a liberdade via maldito estatuto, maldito ensinamento, maldito comunicado, maldita circular, fica botando aqueles tópicozinho imbecil de Satã. Ele está fazendo o quê? Ele está quebrando, ele tá expulsando você, criando dificuldade para você pisar nas dificuldades do ministério e aí ser expulso. E aí tá o quê? Tá te matando. Em vez de ele cuidar das ovelhas, ele tá atrapalhando as ovelhas. Ele tá fazendo o quê? Ele tá se pondo acima do superior. Ele não tá cuidando das ovelhas, ele tá querendo matar as ovelhas. Sabe? Ele tá transgredindo, ele tá pisando no sangue do Senhor. O Senhor Jesus Cristo derramou sangue pelas ovelhas. Se ele não cuidar, ele tá tentando matar, está atrapalhando, está criando motivo para aquela ovelha morrer ou se desgarrar. Se a ovelha se desgarrar, o lobo come, o leão come, um predador come, sabe? Então, quando ele faz isso, ele está pisando no sangue do Senhor que derramou para comprar aquela ovelha, sabe? Então, por exemplo, o ministério maldito, mentiroso, fica criando dificuldade dentro da igreja. Ah, você não pode tocar esse instrumento. Ah, você não pode tocar aquele outro instrumento. Ah, irmão, mas eu senti de tocar bombardão, eu quero tocar um bombardão. Ah, irmão, não pode, tem um estatuto aqui, sabe, tem um ensinamento aqui. Ah, os irmãos do ministério botou esse ensinamento aqui, esse tópico aqui, que você não pode tocar esse instrumento. Ah, meu irmão, eu quero tocar esse instrumento, eu tenho liberdade. Eu não tenho liberdade na igreja aqui. Eu estou no aprisco do Senhor aqui, não tenho liberdade de tocar meu instrumento. Ah, irmão, você tá se alterando, você está revoltado. Ah, irmão, você está revoltado, irmão, ora a Deus. Ah, irmão, você está revoltado, você é muito sistemático, você é muito isso e aquilo. Ele está o quê? Ele está desgarrando a ovelha. Ele está desgarrando a ovelha. E aí o lobo vem e o leão vem e come a ovelha. Ele acha que aquele sangue daquela ovelha, foi ele que expulsou. Ele criou o caso para a ovelha, sabe? Então a ovelha fica ali sem poder fazer nada na obra, no aprisco, no pasto, aí vai tentar comer em outro pasto. Ou para. O sangue daquela ovelha é sobre o ministério, sobre aquele encarregado, sobre aquele instrutor, sobre aquele ancião maldito que ficou criando o caso, para atrapalhar a ovelha, sabe? Sendo que o Senhor Jesus Cristo falou: amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Isso é uma ordem direta. É que nem você lá, que tinha um sítio, comprou as galinhas, mas deixou o sujeito lá cuidando. Aí você foi na cidade, voltou, o cara estava matando a galinha e fazendo churrasco. Você vai fazer o quê? A parábola dos lavadores maus. Sabe? Então, se o Senhor Deus expulsou Adão do paraíso porque ele comeu uma simples fruta, não foi a simples fruta, foi a ordem que ele quebrou. Então, o ministério, o ancião, o diácono, o cooperador de jovem, o diácono, o cooperador oficial, seja lá que raio for na obra, e todo mundo, cada um tem seu ministério, suas responsabilidades. Quando você não cumpre o que está escrito, quando você não cumpre, você quebra a ordem, você quebrou a ordem, sabe?
Porque aqui está escrito, nas cartinhas de Paulo lá, ele falou assim, ó, tem os deveres dos anciãos, tem os deveres dos mancebos, tem os deveres das mulheres, tem os deveres dos maridos, tem os deveres das esposas, tem os deveres, todo mundo tem os seus os direitos e todo mundo tem seus deveres. Quando você não cumpre os seus deveres, você quebrou a ordem, você transgrediu a lei. Senão, para que a lei foi, para que a lei foi dada? A lei é dada, a lei real. Ela foi dada para regular a coisa, é o óleo. A lei de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, a lei de Deus, a Constituição Federal, o Código Penal, o Código de Trânsito, o Código Ambiental, o Código do Raio que o parta, ele foi dado o quê? Para regular o comportamento, para disciplinar a convivência entre irmãos, na graça do Senhor Jesus Cristo, congregação que está no Brasil, entre o povo da terra, que tem a Constituição, tem as leis, entre as empresas, sabe? Tudo tem uma lei. A lei é dada para disciplinar a convivência. Quando você quando você transgride a lei, você é criminoso. Você é contraventor. Você é injusto, porque quando você não cumpre a lei, você é injusto. E por que você é injusto? Porque tem gente cumprindo a lei. Você está burlando as regras. Então o Senhor Deus deu as leis para disciplinar a convivência no meio do povo. Naquele tempo tinha as tribos, as 12 tribos, tribo de Judá, tribo de Zebulon, tribo de Assé, de Sidom, enfim, as tribos. Então Deus deu a lei por Moisés para quê? Para disciplinar a convivência do povo. Deus deu as leis até dos levitas lá no templo para disciplinar como fazer o negócio lá. Para não ser assim, uma baderna, faz, sabe? As leis estavam escritas. E por que tinha muita contenda, muita coisa? Porque transgrediam as leis. Por que a igreja de Corinto, que Paulo escrevia, a igreja de Atenas, a igreja de Éfeso, a igreja dos Gálatas, por que tinha aquelas contendas todas? Porque eles transgressores das leis, um queria ser mais esperto que o outro. Sabe? O ministério, o que o ministério faz? Transgride as leis, porque em vez de ele botar um irmão ou um CC besta para o ministério que tem a capacidade, ele põe quem? Põe o parente, põe o genro, sabe? Põe o sogro, põe a sogra na obra da piedade, de instrutor. E o que ele está fazendo? Ele está transgredindo as leis. Ele está desregulando, ele está pisando a lei para se favorecer e para favorecer o outro. Quando na verdade quem tem que subir é quem tem mérito, quem tem capacidade. Então ele está transgredindo, ele está pisando, ele quebrou a ordem de Deus. Ele quebrou a ordem. Sabe? Está quebrando a ordem. Está transgredindo. Ele está pondo no mistério gente que é parente dele, gente que tem dinheiro. Tem dinheiro, mas não tem santidade, não tem capacidade, não tem força moral. Não tem, sabe? Como é que é? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ou seja, ele fala com a boca para você fazer uma coisa quando ele mesmo não faz. Ele não tem força moral. Ele não tem força moral para estar ali no ministério. Porque ele é pecador. A família dele é enrolada. Ele é enrolado. Ele domina pelo terror, pelo temor. Se você falar contrário a ele, ele põe os cachorros para te morder. Quem é os cachorros? Puxa-saco dele. Esses puxa-saco dele estão aonde? Estão aqui no YouTube, procurando se tem alguma coisa para dar strike em canal. Esses são os cachorros do ministério, sabe? Os cachorrinhos de duas patas, os cachorros espirituais. Eles estão aqui no YouTube procurando coisa para denunciar para o YouTube, para ver se o YouTube tira o canal do ar, né? Os cachorros do ministério. Então, o ministério, eles fazem o que eles querem, que eu já falei aqui, né?
que eles acham que o que eles ligarem na terra será ligado no céu. Só que isso é só quando é justo, não quando é injusto. Tá? Entendeu? Então quando eles tentam fazer, em vez de desapacentar as ovelhas, e juntar as ovelhas e apacentar, não, eles fazem o quê? Eles tentam desgarrar, para depois dizer, não era sair de nós porque não era de nós. Entendeu o pecado de Adão e o pecado de hoje? Por isso que esses malditos do ministério, eles oram, e o Senhor não atende. Cadê a porcaria do azeite deles? Nem sei se é besta. Por que o azeite deles não funciona nem para eles mesmos? Porque eles são pecadores, eles são Adão. Eles são Adão. Diante de Deus, eles são Adão. São filhos da perversidade. São filhos da transgressão. O pai deles é Adão, é a transgressão. Sabe? Eles dão ouvido à voz da serpente. Então não foi a maçã, a jaca, não foi a fruta, foi a quebra de ordem. Então quando o ministério não cuida das ovelhas, em vez de cuidar, eles comem a ovelha, eles desgarram a ovelha, eles expulsam a ovelha. O que é que eles estão fazendo? Eles estão transgredindo, eles estão quebrando a ordem. Eles são barro e eles querem ser o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus. Eles estão quebrando a hierarquia, sabe? Eles estão conspirando contra o Senhor Jesus. Eles querem ser acima do Senhor Jesus Cristo. Tá entendendo? Não entendeu, não? Cagar no mato.